E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado, da nossa disciplina de Geometria Analítica, com mais uma videoaula. E a partir de agora a gente vai começar a trabalhar no espaço, tá? A gente vai começar a trabalhar no R3, né? Vamos falar de plano no R3, vamos falar de reta no R3. Só que assim, gente, ó, para deduzir a equação do plano e para deduzir a equação da reta, a gente vai precisar de uma noção de vetores. Tá? Então eu vou gravar uma videoaula para vocês aí curtinha sobre vetores, principalmente produto escalar e produto vetorial, né? E isso a gente vai usar, vai ser muito importante mais para frente quando a gente fizer a dedução do plano e da reta no espaço, ok? Então vamos lá. Só relembrando, né, gente, a gente já teve aquela aula sobre vetores e uma coisa que a gente viu muito importante é o seguinte, ó, o vetor não depende do ponto inicial. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, aqui eu tenho o R3, tá? Vamos representar o nosso R3, né? Eixo X, eixo Y e eixo Z, tá? E eu estou dizendo assim, ó, por exemplo, se eu tiver um vetor aqui, né? Um segmento de reta orientado, né? E se eu tiver esse vetor aqui, né? Percebe que o ponto inicial é diferente. Né? Esse aqui começa nesse ponto, esse aqui começa nesse ponto, mas o que está acontecendo é o seguinte, gente, ó, o módulo, comprimento, a direção e o sentido desses vetores, cara, é exatamente o mesmo, entendeu? Então esse vetorzinho, sei lá, vamos chamar esse vetorzinho aqui de V e vamos chamar esse vetorzinho de U, eles representam o mesmo vetor. Não, professor, mas são diferentes. Não são, querido, eles são o mesmo vetor, porque não depende do ponto inicial, tá? O que interessa é o módulo, que é o tamanho, a direção e o sentido. A partir do momento que eles são iguais, o vetor é o mesmo. Maravilha? Pensando nisso, é que a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pensar em cada vetor como tendo ponto inicial na origem, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse vetorzinho V, vamos fazer uma translação com ele e vamos colocar o ponto inicial na origem. Tá? Se eu coloco o ponto inicial na origem, né, o que vai acontecer? Eu posso representar esse vetor apenas pelo ponto final. Tá? Porque o ponto inicial vai ser o 0, 0, 0. Né? Então eu vou representar esse vetor por 3 coordenadas, que são as coordenadas do ponto final. Tá? Vamos dizer, por exemplo, aqui, sei lá, que sejam as coordenadas, né, A, B e C. Né, esse aqui representa o comprimento, né, no eixo X, esse aqui representa a largura e esse aqui representa a altura. Maravilha? E a gente pode representar o vetor dessa forma, porque a gente vai estar pensando sempre que o ponto inicial é a origem. Tudo bem? Aí vocês podem perguntar para mim, tá bom, professor, mas qual é a vantagem disso? Né? Qual é a vantagem de representar o vetor dessa maneira? Querido, muitas vantagens. Muitas. E a principal vantagem é que as operações com vetores ficam muito mais simples. Né? Se eu representar o vetor por 3 coordenadas, né? Por exemplo, eu quero somar, tá? Quero somar 2 vetores, o que eu vou fazer? Hein? Isso mesmo, né? Para somar 2 vetores eu simplesmente vou somar as coordenadas. Tá? Ai, prof, eu quero subtrair, eu vou subtrair as coordenadas. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, a soma, né? A operação de soma, a operação de subtração, a operação de multiplicação por escalar. Né? Lembrando que isso tudo a gente já viu, né, gente? Só estou fazendo uma rápida revisão, tá? Então, soma, subtração e multiplicação por escalar fica muito mais fácil de caracterizar. Tá? Por exemplo, eu tenho o vetor V, de coordenadas, sei lá, vamos chamar de V1, V2, V3 agora, V1, V2, V3, e eu tenho o vetor U de coordenadas U1, U2 e U3. Tá? E daí, por exemplo, assim, ó, eu quero somar os dois, né? Quero saber qual é o vetor V mais U. O que eu vou fazer, querido? É só somar coordenada a coordenada. Tá? Então, nesse caso, o V mais U, V mais U, que é um vetor também, né? Vetor soma, ele vai ter coordenadas V1 mais U1, V2 mais U2 e V3 mais U3. Tá? Mesma coisa a subtração, gente. Subtração,
coordenada, coordenada, multiplicação por escalar, coordenada, coordenada. Então essa representação do vetor pelo ponto final, ela é muito útil para a gente pensar, para a gente representar também as operações. Maravilha? Bom, mas o que me interessa mais não são essas operações. Tá? Essas operações eu só estou relembrando, relembrando rapidinho o que a gente já viu. O que me interessa mais, gente, são duas operações que chama de produto escalar e produto vetorial. Cara, essas vão ser super importantes para deduzir plano, para deduzir reta, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? E esse é o objetivo principal dessa videoaula. Eu quero que vocês entendam o que é o produto escalar de dois vetores e o que é o produto vetorial de dois vetores, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai falar produto escalar, qual é a definição, eu vou dar exemplo, a gente vai fazer exercício e a gente vai ver qual é a importância disso para a equação do plano, por exemplo. E depois a gente vai falar em produto vetorial, exemplos, exercícios, tá? Tem bastante coisa boa aí e vamos que vamos, gente. Vamos que vamos aprender direitinho essa matéria aí, porque né, a partir de agora a gente está aumentando uma dimensão, né? A gente estava trabalhando com R2 e vamos começar a trabalhar com espaço, vamos começar a trabalhar com R3. Maravilha? Maravilha, gente! Então vamos lá, vamos falar agora em produto escalar. Tá? O que é o produto escalar? Produto escalar é uma operação entre dois vetores, presta bem atenção, gente, para entender como é que funciona. É uma operação entre dois vetores que o resultado ele vai dar um número, ok? Por isso que o nome é escalar, tá? Porque eu vou pegar dois vetores, vou fazer uma operação entre eles e o resultado vai me dar um número, ok? Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar a primeira definição, tá? Como é que a gente faz essa operação e depois a gente vai pensar um pouquinho o que representa esse número, tá? Qual é a importância prática desse resultado do produto escalar. Queridos, a situação é a seguinte, então eu tenho dois vetores, tá? Eu tenho o vetor V, né? Vamos colocar aqui coordenadas V1, V2 e V3, e eu tenho o vetor U, né? De novo, coordenadas U1, U2 e U3. Né? Lembrando sempre que essas coordenadas representam a posição daquele ponto final no eixo, né? Essa aqui é a posição no eixo X, essa aqui é a posição no Y, essa aqui é a posição no Z, tá bom? Aí o produto escalar, gente, por definição, é a seguinte operação. Ó. Eu vou pegar o vetor V e eu vou fazer produto, a gente vai colocar esse pontinho, tá? A nossa convenção é essa, esse pontinho representa essa operação, produto escalar, U. E como eu falei, né, o resultado vai ser um número. Ai, prof, mas como é que eu vou saber que número é esse? Querido, é o seguinte, ó, a gente vai pegar a primeira coordenada do primeiro vetor e vamos multiplicar pela primeira do segundo, tá? Então multiplica aqui, mais a multiplicação da segunda, mais a multiplicação da terceira. Tá? Então, por definição, o produto escalar vai ser isso aqui, ó, V1, U1, mais V2, U2, mais V3, U3. Tá? Continha super simples, uma continha super fácil. Daqui a pouco a gente vai ver a importância que isso tem, gente. Isso é muito útil para o que a gente vai precisar fazer daqui a pouco. Tá? Mas sei lá, né? Sei lá, um exemplo numérico, né? Tem, professor, eu quero um exemplo com número para eu entender. Então tá, querido, ó, sei lá, pega esse vetor aqui, 2, 3, menos 1. Pega esse vetor aqui, 0, 2 e 3. E eu quero fazer esse escalar esse. Tá? Esse aqui, produto escalar por esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vamos lá. 2 vezes 0 vai dar 0, mais 3 vezes 2 vai dar 6, mais 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Tá? Então, o produto escalar entre eles vai ser 0, né? Vou colocar aqui bonitinho. Ó. Esse aqui, produto escalar com esse, vai ser igual a 0 mais 6 menos 3, que vai dar 3. Tá? Exemplinho super simples, super rápido para a gente entender o que está acontecendo. Maravilha? Tudo bem. Agora vocês devem estar se perguntando assim, tá bom, professor, mas me diz uma coisa, para que eu vou usar isso aí? Onde é que usa? Para que serve? Tá, gente? Então eu vou dizer uma coisa para vocês, para não esquecer, tá? Esse produto escalar, ele é fundamental para a gente determinar o ângulo entre dois vetores. Ok? Então eu tenho esse vetorzinho V, e eu tenho esse vetorzinho U, né? Por exemplo, digamos que eles estejam assim, né?
Aqui está o vetor V e aqui está o vetor U. E eu gostaria de saber que ângulo é esse. Qual é o ângulo θ entre o vetor V e o vetor U. Tá? O que eu vou fazer? A gente usa produto escalar. Ah, e é só calcular o escalar? Não, não é só calcular o escalar, mas a gente vai usar o escalar. Porque olha só, o que a gente tem é o seguinte. O cosseno do ângulo formado entre os dois vetores é igual a V escalar U dividido pelo módulo de V vezes o módulo de U. Tá? O módulo aqui não se preocupa muito, tá, gente? O módulo é o tamanho, é o comprimento. Tá? Então, se eu pegar o resultado dessa multiplicação, o resultado do produto escalar, e dividir pelo tamanho de V vezes o tamanho do U, eu vou ter o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Tá legal? Essa formulazinha é clássica, tá, gente? Formulazinha padrão, é bem importante lembrar. E o que isso interessa para nós? Isso interessa para nós porque a partir disso aqui, a gente pode descobrir quando que dois vetores são perpendiculares. Quando que dois vetores formam um ângulo de 90, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Bom, para que eles sejam perpendiculares, vamos pensar, gente, tem que pensar para entender a coisa. Para que eles sejam perpendiculares, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Ok? Mas o cosseno de 90, quanto é que é o cosseno de 90, gente? Cosseno de 90 é 0. Né? Então, quando é que eu vou ter um ângulo de 90? Eu vou ter um ângulo de 90 quando essa expressão aqui vai dar 0. Bom, e essa expressão aqui vai dar 0 quando o produto escalar, quando o produto interno é 0. Por isso que a gente usa a seguinte definição, tá? Dois vetores são perpendiculares, dois vetores formam um ângulo de 90 quando essa operação, esse produto escalar entre eles é 0. Tá bom? Vou até colocar aqui, ó, definição, muito importante, gente, lembra sempre isso, definição, dois vetores são perpendiculares se o produto interno entre eles é igual a 0. Tá legal? Isso vai ser muito, muito importante, muito útil na hora da gente achar a equação do plano. Tá? Na hora de deduzir, na verdade, deduzir a equação do plano, a gente vai usar isso aqui. Tá? Dois vetores são perpendiculares, dois vetores formam um ângulo de 90 se o produto escalar entre eles vale 0. Certo, gente? E, por exemplo, só um pequeno exercício, né? Digamos que eu quero o seguinte. Eu vou dar dois vetores aqui para vocês, tá? Eu tenho esse vetor aqui, 3, 2 e menos 1. E tem esse outro vetor aqui, 4, 1 e Z. Então, a princípio eu não sei quanto é que vale o Z, eu não sei quanto é que vale a altura desse vetor aqui, tá? Isso é 3, 2 menos 1 e 4, 1 e Z. Mas daí eu afirmo para vocês assim, gente, esses dois vetores são perpendiculares. Esses dois vetores formam 90 graus. Quanto vale o Z? Super simples, né, gente? Exercício super simples, super fácil. É só lembrar o quê? É só lembrar que eles são perpendiculares se o produto escalar vale 0. Tá? Então eu vou forçar, vou escolher o Z de forma que o produto escalar deles dê 0. O que vai acontecer? O produto escalar vai ser o quê? Vai ser, vamos ver, ó, 12, né? Lembra, multiplica a coordenada e vai somando, né? Então eu vou ter que 12 mais 2 menos Z tem que ser igual a 0. Tá? E aí, resolvendo a equação, a gente vai ter que o Z tem que ser 14. Certo, gente? E se a gente pegar o Z como sendo 14, eles vão formar 90 graus, eles vão ser perpendiculares. Ok? Então, resumindo, né? Resumindo, vamos lá. Primeiro, produto escalar. Produto escalar o que é? É uma operação entre dois vetores que o resultado vai ser um número. Professor, que número é esse? Esse número o que é, gente? Esse número está aqui, ó. É a multiplicação da primeira coordenada
mais a multiplicação da segunda, mais a multiplicação da terceira. Tá bom? Por que que isso é importante? Para que isso serve? Onde é que a gente vai usar? A gente vai usar para determinar o ângulo. O ângulo entre dois vetores, o cosseno do ângulo, na verdade, é dado por essa expressão aqui. Tá? E disso aqui, dessa expressão, automaticamente a gente tem que, se o produto escalar for zero, eles são perpendiculares. Tá bom? Eles vão formar um ângulo de 90 graus. Maravilha! Daqui a pouquinho a gente vai falar no produto vetorial, tá, gente, que é a outra operação, mas só deixa eu mostrar para vocês onde que a gente vai usar isso quando a gente falar de plano. Né? No futuro muito próximo, né, numa outra videoaula, o tio vai estar falando de plano para vocês. E onde é que a gente vai usar essa história toda? Onde é que a gente vai usar o produto escalar? Tá? A situação é a seguinte. Para a gente definir um plano, né, uma superfície sem curvas, né, uma superfície lisa no espaço, né, o que a gente precisa? A gente vai precisar primeiro de um vetor normal. Tá? O que é um vetor normal? Vetor normal é um vetor que eu vou colocar um vetor aqui, é um vetor que é perpendicular a um plano, tá? O plano que eu quero descrever. Então, por exemplo, eu tenho esse vetor que é perpendicular, que forma 90 graus com o plano. Tá? Só que assim, ó, só o vetor normal, vamos pensar, gente, vamos pensar para entender. Só o vetor normal não define o plano. Tá? Porque, por exemplo, eu tenho esse plano aqui, ó, a visão espacial, hein? Tenho esse plano aqui é perpendicular a ele, mas eu também tenho esse aqui mais embaixo, mas eu também tenho esse aqui mais embaixo, né? Na verdade, são infinitos planos. Esse plano, esse plano, esse plano, esse plano, então só o vetor não define. O que a gente precisa? A gente precisa de um vetor e também precisa de um ponto. Se a gente tiver um vetor normal e se a gente tiver um ponto, aí sim fica definido que o plano é esse. Esse é o plano que eu vou trabalhar. Tá? Mas aí vem a pergunta, como é que eu vou descobrir a equação desse plano? Aí que entra, queridos, aí que vai entrar o nosso produto escalar. Né? Porque olha só que legal, ó. Vamos chamar esse ponto de ponto P, por exemplo. Tá? Ó, o ponto vai pertencer ao plano, o outro ponto qualquer, né? Vamos chamar, sei lá, de ponto A. Um ponto A vai pertencer ao plano se e somente se esse meu vetor V for perpendicular ao vetor PA. Tá? De novo, um ponto A vai pertencer ao plano se e somente se o meu vetor V for perpendicular, formar 90 graus com o PA. Tá? E aí a gente vai fazer uma sacanagemzinha, a gente vai pegar uma equação, vai trabalhar a equação direitinho para ver quem são os pontos que satisfazem isso. Né? E sabendo os pontos que satisfazem isso, aí vai sair bonitinho, gente, coisa mais linda desse mundo, vai sair a equação do plano. Tá? Mas para fazer essa equação, o que a gente vai usar? Perpendicularidade. E para perpendicularidade, a gente vai precisar do nosso amigo produto escalar. Né? Porque o produto escalar vai ter que dar zero entre esse vetor e esse. Tá? E daí, forçando o produto escalar a dar zero, a gente vai conseguir uma equação bonitinha para esse plano aqui. Tá? Então, acredita em mim, gente, essa operação ela vai ser super importante para o que a gente vai fazer daqui para frente no espaço. Tá bom? E o que está faltando? O que está faltando é a gente falar da outra operação, que é o produto vetorial, que é o que o tio vai falar a partir de agora. Bora lá, gente! Então vamos falar da outra operação, que é o produto vetorial. Tá? Isso aqui é mais uma operação entre vetores, que a gente vai ver primeiro como é que funciona, vai ver qual é a definição, e depois a gente vai fazer uma continha aqui, tá? Dar um pouquinho mais de trabalho essa conta, para a gente ver que trem é esse aí do produto vetorial. Tá? Então a ideia é a seguinte, naquela operação que a gente falou antes, produto escalar, né? Por que chama de produto escalar, gente? É porque o resultado é um número. Tá? O resultado é um escalar, por isso que o nome da coisa é produto escalar. Né? Tá? Vetorial, produto vetorial, o resultado vai ser o quê? É isso, né, gente? O resultado vai ser um vetor. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora é que a gente vai pegar um vetor V, vamos fazer uma certa operação, que a gente vai ver depois como é que funciona, com o vetor U. Tá? Percebe que agora a gente não vai mais botar pontinho, tá? A gente vai botar o vezes mesmo, xizinho aqui.
Então, V, isso é V, produto vetorial com U, e o resultado disso aqui, gente, o resultado disso aqui vai ser um vetor. Tá? Eu vou ter um vetor como resultado, e esse vetor, gente, ele tem uma interpretação geométrica muito boa. Esse vetor, ele vai ser um vetor que é perpendicular ao mesmo tempo a V e a U. Isso que eu queria que vocês lembrassem. Tá? O que o produto vetorial me dá no final das contas? O produto vetorial ele vai me dar um vetor que é perpendicular ao V e também é perpendicular ao U. Maravilha, gente? O tio vai ensinar a fazer as contas, tá? Mas de repente, se tu quiser até fazer uma provinha real no final, né? Fiz a conta, resolvi o produto vetorial. Ai, professor, como é que eu vou saber se dá certo? Querido, pega o teu resultado e verifica se ele é perpendicular ao V e perpendicular ao U. Né? Lembrando que para ser perpendicular, o que a gente precisa mesmo? A gente precisa que o produto escalar dê igual a zero. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que a gente acha esse vetor, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, antes de colocar como é que faz a conta, é que lembrar, né, gente, que todo vetor ele pode ser representado pelas coordenadas, né? Tá? Então, digamos aqui, ó, esse vetor, sei lá, 3, 1 e 2, tá? Então, o x vale 3, né? A coordenada x vale 3, o y vale 1, o z vale 2. E, né, usando essas coordenadas, eu posso desenhar esse cara no espaço, se eu quiser, por exemplo, tá bom? Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, gente, que o pessoal, principalmente o pessoal da física, eles costumam usar muito os vetores elementares. Tá? Quais são os vetores elementares? Ó, vamos lá. O tio vai fazer com toda a calma do mundo aqui para vocês. Eixo x, eixo y, eixo z. Tá? O vetorzinho que está no eixo x de comprimento 1, o pessoal costuma chamar de i. Tá? O que é o i? O i é esse vetorzinho aqui do eixo x de comprimento 1. Tá? Seria o 100. 100 é o i. Tá? O 010, que é o vetorzinho que aponta na direção do eixo y, é o j. E o vetorzinho que aponta na direção do eixo z é o k. Tá? Então, queridos, para quem nunca viu, estou apresentando para vocês, ó, apresentando três caras, o I, o J e o K. Eles vão continuar com a gente até o final. Tá? Prof, o que é o I? O I é o vetorzinho unitário na direção do eixo X. O J é o vetorzinho unitário na direção do eixo Y e o K é o vetorzinho unitário na direção do eixo Z. Tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque uma outra maneira de tu representar o vetor é usando esses vetores unitários, usando esses vetores elementares. Tá? Então, por exemplo, ó, esse vetorzinho V, eu posso escrever ele da seguinte maneira. Ó. Eu tenho 3 unidades na direção do I, 3I, mais eu tenho uma unidade na direção do J, então mais J, mais um J, é a mesma coisa, né, gente? E eu tenho 2 unidades na direção do K. Tá bom? Isso aqui, queridos, é a mesma coisa que isso aqui. Tá? De novo, 3 unidades na direção do I, 1 unidade na direção do J e 2 unidades na direção do K. Tá? Essa é uma outra maneira de representar o vetor. Tá, mas por que tu tá falando isso agora? Querido, acredita no tio. Estou falando isso agora porque assim, ó, daqui a pouco a gente vai ver essa operação e essa operação, o resultado vai aparecer dessa maneira. Tá? O método que eu vou ensinar para vocês fazerem o produto vetorial vai aparecer desse jeito. E esse jeito o que é? Esse jeito é esse vetor aqui, vetor 3, 1, 2. Tá bom? Então, I, J e K, hein? São três amigos aí que vocês têm que lembrar, tá? O I, 3 amigos. O I na direção do eixo X, o J na direção do eixo Y e o K na direção do eixo Z. Tá. Maravilha. Agora chegou a hora da gente aprender como é que a gente vai fazer o produto vetorial. Lembrando sempre, galera, que o produto vetorial, o resultado vai ser um vetor e mais ainda, né, um vetor que é perpendicular ao V e perpendicular ao U. Tá bom? Então, maravilha, vamos lá. Bom, para usar isso, para fazer essa operação,
a gente vai usar uma matriz, né? Que eu sei que é uma coisa que a gente já viu, que é uma coisa que vocês gostam, que vocês curtem, né? Então, o que a gente vai fazer, gente? Na verdade, não é bem uma matriz, tá? Mas a gente vai usar uma técnica aí para ficar mais fácil. A gente vai montar o seguinte, ó. A gente vai montar uma matriz. Na primeira linha da matriz, a gente vai colocar os nossos amigos, tá? O I, o J e o K. Tá? Se tu quiser, tu pode botar a setinha do vetor ou pode deixar assim mesmo, tá bom? Na segunda linha, tu vai colocar as coordenadas do V e na terceira linha tu vai colocar as coordenadas do U. Tá bom? Então, por exemplo, o V, digamos que o V ele tem coordenadas, né, sei lá, V1, V2, V3. De novo, né? O V tem coordenadas V1, V2, V3. O U tem coordenadas U1, U2 e U3. Meu Deus, professor, eu tenho que fazer o produto vetorial. O que tu vai fazer? Muita calma nessa hora, tá? Calma, respira fundo. E na primeira linha tu vai botar os amigos, I, J e K. Na segunda linha tu vai botar o V1, V2 e V3. E na terceira linha tu vai botar o U1, U2 e o 3. Ok? Ai, prof, e agora? Agora, gente, por incrível que pareça, velho, basta calcular o determinante dessa matriz. Tá? Se tu calcular o determinante, aquela regrinha que a gente viu, né? Que tem gente que escreve a coluna aqui, as duas colunas aqui, tem gente que baixa a linha, baixa outra linha, tá? Aí faz do jeito que vocês fizerem, mas ó, o que eu estou fazendo agora? Eu vou calcular o determinante dessa matriz. E o determinante dessa matriz vai me dar direto, olha só que incrível, esse vetor que é perpendicular ao mesmo tempo a V e perpendicular ao mesmo tempo a U. Tá? Calcula o determinante aqui e calculando o determinante eu vou ter o resultado do produto vetorial. Eu acho, gente, vamos fazer o seguinte, ó, eu acho que vale a pena a gente colocar um exemplo com número, né, um exemplo numérico para entender o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. O meu V, ele vale 3, 2, 0, por exemplo, tá? E o meu U vale, sei lá, menos 1, 2 e 3. Tá? E daí é desafio, hein? Desafio. Eu quero encontrar um vetor que ao mesmo tempo é perpendicular a V e perpendicular a U. Tá? Então, vamos fazer o produto vetorial, né? Produto vetorial, muita fé, ele vai dar isso. Ele vai dar um vetor que é perpendicular a V e perpendicular a U. Vamos lá. Primeira linha a gente coloca o IJK. Na segunda linha a gente coloca o 3, 2 e 0. E na terceira linha a gente coloca menos 1, 2 e 3, tá? Aqui vem as coordenadas do V, aqui vem as coordenadas do U. Fácil, gente, fácil, fácil, fácil. É só seguir a receitinha de bolo. Seguiu a receitinha, vai conseguir calcular. Tá? Agora vamos calcular o determinante, né? Tem gente que gosta mais de escrever a coluna aqui. Vocês sabem que o tio gosta mais de baixar a linha, né? Então vou baixar a primeira linha, I, J e K. E vou baixar a segunda linha, 3, 2 e 0. Tá? E vamos fazer a continha do determinante. Ó. O que eu vou fazer? Vou fazer essa diagonal, mais essa, e depois essa e essa, invertendo o sinal. Né? Então vai ficar, vamos lá, muita calma para não fazer bobagem. Aqui vai ficar ó, 6i, vai conferindo aí, gente. Qualquer coisa, pausa o vídeo, faz a conta com calma, tá? Vai conferindo que eu preciso de vocês. 6i mais 6k menos 0j, né? Menos 0j. Nem precisa botar o zero, né, gente? Eu vou colocar aqui, ó, menos 0j. Mas também não faz diferença nenhuma, né? Agora aqui não esquece que muda o sinal. Então vai ficar menos 9j menos 0i, né? Menos 0i, que também não vai fazer diferença. E mais porque mudou o sinal, cuidado, mais 2k. Tá, vamos conferir, só para não passar vergonha. 6i, 6k, 0,
aqui vai ficar menos 9i, menos 9j, isso, 0 e menos 2k, tá? Fazendo, mais 2k porque trocou o sinal, né? Fazendo as contas no final, ficou, vamos lá, 6i, é ijk, né, gente? Ijk, então 6i menos 9j e mais 8k. E, velho, por incrível que pareça, esse é o vetor que é o resultado, tá? Esse vetor vai me dar um vetor que ao mesmo tempo é perpendicular ao V e perpendicular ao U. É claro que aqui está daquele jeito da física, né? Com I, J e K. Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar do nosso jeitinho, coordenadas, né? Que fica mais fácil, eu acho, de visualizar, né? O vetor 6, menos 9 e 8. Tá, gente? E é para dar certo. Ó. Esse vetor aqui, ele tem que ser perpendicular ao mesmo tempo ao V e ao mesmo tempo ao U. Ah, pessoal, eu não acredito. Eu acho que vai dar errado. Vamos conferir então? Vamos fazer a provinha real? Ó, pega esse aqui e faz escalar, produto escalar desse aqui com o V, tá? Se eu fizer escalar com o V, vai dar aqui, ó, vamos lá. 18 menos 18 mais 0. 18 menos 18 mais 0 dá quanto, gente? Dá 0. E se deu 0 significa que eles são o quê? Que eles são perpendiculares, estão formando 90 graus. Tá? Agora vamos conferir com o outro aqui, ó, para quem não acredita no tio. Vamos conferir, ó. Aqui vai ficar menos 6, menos 18. Estão acompanhando, gente? Menos 6, menos 18, mais 24. Menos 6, menos 18, mais 24, fazendo as contas dá 0. Né? Significa o quê? Significa que fechou, gente. A gente conseguiu, muita fé, a gente conseguiu achar um vetor que ao mesmo tempo é perpendicular a V e perpendicular a U. Tá? E sempre assim que a gente faz produto vetorial. A gente coloca em forma de matriz, na primeira linha IJK, tá? Na segunda linha coordenadas do V, coordenadas do U. Faz o determinante, faz a continha do determinante e tu vai ter na tua mão, né? Não esquece a ordem, né, gente? IJK, tá? Vai ter na tua mão um vetor que é ao mesmo tempo perpendicular a esse e perpendicular a esse. Entenderam como é que faz o vetorial? Maravilha, eu só vou mostrar rapidinho para a gente finalizar essa videoaula. Onde é que a gente vai usar isso? Onde é que a gente vai usar, como eu falei, né, gente, num futuro muito próximo, quando a gente estiver falando de plano, a gente vai usar esse tipo de coisa também. Tá? Vai ter uma situação que a gente vai usar o produto vetorial. E essa situação é a seguinte, ó, deixa eu mostrar para vocês, vou apagar esse exemplo, tá? Só para mostrar onde que a gente usa essa ideia. Queridos, é muito legal, é muito show. A ideia é a seguinte, dois pontos, né? Vamos ver como é que vocês estão em geometria aí. 2 pontos determinam uma reta, é isso mesmo, tá? Se eu tiver 2 pontos, eu consigo traçar uma única reta que passa pelos dois, né? E 3 pontos não colineares determinam um plano. Tá? Se eu te der 3 pontos que não estão na mesma reta, tu consegue um único plano que passa pelos 3. Isso é geometria. Maravilha? Só que eu queria assim, eu queria descobrir a equação desse plano. Qual que é a equação desse plano no espaço, no R3? Aí o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar assim, ó, que para a equação do plano, para montar a equação do plano, e isso já é assunto da próxima videoaula, tá, gente? Mas para montar a equação do plano, a gente vai precisar de um vetor normal. O que é o vetor normal? Um vetor que é perpendicular a esse plano. Tá? Então olha só o truque, cara. Olha só que massa. Vou chamar esse ponto aqui, vou chamar de A. Esse ponto aqui eu vou chamar de B. E esse ponto aqui eu vou chamar de C. Tá? Aí a gente vai considerar 2 vetores. O vetor AB e o vetor AC. Tá? Então eu tenho esse vetor aqui e esse vetor aqui. Quem é que vai ser o vetor normal? O vetor normal vai ser o vetor que ao mesmo tempo forma 90 graus com esse e forma 90 graus com esse. E como é que a gente vai achar, gente? Um vetor que ao mesmo tempo é perpendicular aqui e perpendicular aqui.
a gente vai fazer, claro, vocês devem estar pensando nisso, a gente vai fazer uma operação chamada produto vetorial. Tá? Se eu fizer, olha só, se eu fizer AB produto vetorial com AC, eu vou ter exatamente o que eu quero, gente. Eu vou ter isso aqui vai me dar um vetor que é perpendicular a esse e ao mesmo tempo perpendicular a esse. E esse vetor, o que ele vai ser? Esse vetor vai ser o vetor normal a esse plano. E se a gente tem o vetor normal, a gente consegue fácil, a gente vai ver isso, tá? Mas a gente consegue fácil escrever a equação do plano. Maravilha? Então é útil ou não é útil? Com certeza, gente. Tá? O que a gente vai ver agora depende muito disso aqui do produto vetorial. Tá bom? Então, é isso aí que eu tinha que falar para vocês, gente. Basicamente assim, ó, dá uma revisada, tá? Vou colocar umas questões ali para a gente fazer sobre isso também, sobre produto escalar, sobre produto vetorial. E isso vai ser fundamental para a gente entender direitinho a equação da reta e a equação do plano no R3, tá? Por hoje era isso, muito obrigado pela atenção, gente, espero que vocês tenham gostado da videoaula e com certeza aí a gente se encontra mais para frente, tá? Valeu, galera, obrigado!